Oi gente, eu sou Elaine Cunha, cofundadora aqui do Espaço Chinui, e eu vim gravar esse vídeo para compartilhar com vocês o porquê das minhas investigações psicocomportamentais. Por que a gente tem gravado tanto vídeo falando de comportamento se nós somos fisioterapeutas, né? Como que se deu esse caminhar dessa história? A gente precisa entender que o corpo humano ele faz parte da natureza, o ser humano ele faz parte da natureza. Eu costumo dizer que as pessoas falam assim, eu vou entrar em contato com a natureza, como se a natureza fosse algo lá e eu, ser humano, sou algo diferente da natureza. Não, nós fazemos parte da natureza, você e a natureza deveriam ser a mesma coisa, fazem parte do mesmo ecossistema, né? Deveríamos nos relacionar de uma forma muito mais íntima. A natureza ela é perfeita, ela tem nela a arte das alternâncias e a sutileza de coabitar os contrários. E a gente pode observar isso no corpo humano o tempo inteiro. Quando na verdade nós não observamos isso, é que nós nos afastamos da essência da natureza. Então, quando nós fechamos os olhos para não olhar para o psicocomportamental como algo ligado muito mais ao determinismo, nós nos enrijecemos, nós nos congelamos. E quando a gente olha para a morfopsicologia, né, da forma, do que a forma pode falar, a gente muitas vezes fica preso a um determinismo. Na verdade, você pode optar em escolher ou se submeter. Quanto mais eu conheço o meu corpo, quanto mais eu conheço as minhas estruturas, quanto mais eu entendo como eu funciono, eu posso ter um grau maior de liberdade. Quanto mais eu entendo como que o meu corpo funciona, mais eu posso me dar a oportunidade de conversar com ele, de entrar numa relação, de entender, de escutar, de percebê-lo. E quanto mais enrijecido nós ficamos, mais nós nos distanciamos dessa essência. Então, quando a gente fala da estrutura, né, da coluna vertebral, a gente tem algumas partes que são assim fundamentais do esqueleto humano, né? A bacia é uma delas e o sacro, que é esse osso aqui, que faz parte da bacia, quanto mais nós temos essa consciência da bacia e do enraizamento desse sacro, mais o nosso corpo fica equilibrado. E quanto mais nós entendemos as nossas tipologias, mais nós entendemos como que essas estruturas funcionam no nosso corpo. Então, nos nossos atendimentos é muito comum nós usarmos essas estruturas ósseas para quê? Para facilitar a consciência dos nossos pacientes nos movimentos. Então, por exemplo, aqui nós temos o que nós chamamos de bacia, que é formada por 2 ilíacos e o sacro. O posicionamento do sacro, o bom, né, posicionamento do sacro na bacia vai determinar todo o equilíbrio da coluna sobre a bacia e o bom funcionamento e a liberdade dessa coluna, desses movimentos. Então, quando a gente fala das sutilezas, né, dos contrários, das alternâncias, nós falamos sobre um vídeo passado, sobre a capacidade de nós nos adaptarmos. Então, eu acredito que quanto mais nós temos a nossa liberdade psicocomportamental, ela vai ser expressa no nosso corpo. Quanto mais liberdade eu tenho na minha forma de pensar, quanto menos congelado eu estou, maior eu dou, maior vai ser a minha liberdade e a minha expressão corporal.
menos sofrimento e, consequentemente, mais energia para focar para o que realmente eu devo focar e cumprir o meu potencial, o meu propósito aqui nessa passagem que nós estamos. Então, quando a gente fala de conscientização corporal, ela passa também muito primariamente pela conscientização dos nossos ossos. Então, Elaine, como é que eu, aqui de casa, posso me conscientizar dos meus ossos? Então, o toque é algo fundamental. Conforme a gente vai tocando, mas não numa forma de carinho, porque nós precisamos estruturar as diferentes camadas, pele, músculo, osso, né? Então a gente sabe que se a gente pegar de uma forma mais superficial, nós estaremos atingindo a pele, um pouquinho mais profundo o músculo, e de uma forma mais profunda o osso. Então, uma das formas de você ir se percebendo é com esse toque um pouco mais profundo e consistente, para você ir percebendo até onde vai ser o osso, quais são as formas. E uma forma muito fácil de trazer a atenção para o seu osso é você usar uma colher de pau. Você pode usar a sua própria mão com um punho fechado, se percutindo, que a gente chama de percussão óssea, ou você pode usar o dorso de uma colher de pau e ir se percutindo. E aí você vai perceber, é muito importante que você tenha uma posição confortável, que você apoie os seus 2 pés no chão, que você sente com o que a gente chama aqui de isquio, que é essa parte arredondada aqui do seu ilíaco, da sua bacia, que você sinta-se bem à vontade com os 2 pés apoiados, para que você possa se perceber antes de se percutir e depois você se percute novamente. E aí você percebe como que você estava antes e como que você estava depois. Você pode fazer isso todo de um lado, fechar os olhos e perceber o lado que foi percutido em relação ao lado que não foi percutido. E aí no início você pode pensar assim, nossa, eu não estou sentindo diferença nenhuma. Não desista. Isso, a nossa falta de percepção é porque muitas vezes nós não estamos acostumados a pararmos para nos percebermos. E à medida que a gente vai intensificando isso, a gente vai ativando a nossa sensibilidade e a nossa consciência corporal. Então, à medida que a gente vai unindo, as nossas investigações corporais e as nossas investigações psicocomportamentais, a gente vai entendendo os nossos terrenos de predisposição, as nossas tipologias, os nossos aprisionamentos, cadeias. Nós precisamos conhecê-las para nos livrarmos delas. Então, o fato de nós nos desencadearmos é exatamente o momento onde a gente toma consciência das nossas prisões, para aí sim nós termos a liberdade de escolha e optar se nós vamos continuar ou não vivendo esses mesmos padrões. Por isso que nós temos, trago para vocês tantas investigações sobre diferentes áreas, sobre diferentes aspectos interiores de uma forma muito mais orgânica, visceral, nossa forma de se alimentar, os nossos gostos, as nossas aptidões, as nossas formas de pensar. Tudo isso são investigações, são peças para um quebra-cabeça, para que a gente possa entender cada vez mais a nossa forma de se comportar, para que a gente tenha muito mais liberdade de escolha. Então, a maioria dos métodos fala muito sobre eu vou liberar um bloqueio articular, eu vou liberar um músculo preso, eu vou alongar, eu vou distensionar. Não que essas técnicas não sejam boas. O que eu quero dizer é que é muito importante liberar, mas é muito importante estruturar. Eu acredito que a natureza, ela se preocupa tanto com
esses dois valores, né, a estrutura e a liberdade. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma bacia à frente um pouco mais rígida, né? Aqui na frente nós temos muito menos liberdade, aqui atrás nós deveríamos ter mais liberdade. O sacro entre a bacia não era para ser uma coisa rígida, é para ele ter um pouco mais de mobilidade. Então, à medida que nós vamos perdendo as mobilidades aonde deveríamos ter e vamos enrijecendo, essas alternâncias elas vão diminuindo e nós vamos perdendo a adaptabilidade no corpo e na vida. Não tem como a gente separar as duas coisas. Por isso as investigações são tão importantes, porque quando nós vamos perdendo essas alternâncias, é como se nós fôssemos nos distanciando da nossa criança interior, que foi o vídeo que nós gravamos sobre parentalização e as dúvidas que surgiram, que nós tiramos sobre os aspectos, né, e os sintomas da parentalização disfuncional. Todas essas investigações são importantíssimas quando nós vamos encontrando a liberdade das alternâncias nas diferentes regiões da coluna, como por exemplo a cervical e a lombar, são regiões que deveriam ter liberdade, muito mais liberdade e adaptabilidade. E aí quando nós vamos perdendo essa liberdade de mobilidade articular, tanto cervical quanto lombar, nós vamos enrijecendo e onde começam a aparecer as dores articulares, os bloqueios articulares, fruto de uma pulsão psicocomportamental. Por isso que, à medida que a gente vai investigando as nossas tipologias, nós vamos entendendo e liberando, né, no nosso comportamento, na nossa pulsão psicocomportamental, as alternâncias e liberando também essas regiões. Então, eu espero que eu tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês que perguntaram por que a gente, como fisioterapeuta, investiga tanto as questões psicocomportamentais, porque nós precisamos conhecer as nossas diferentes cadeias para, como um prisioneiro, se liberar das suas correntes que nos aprisionam. Eu espero que você tenha uma semana de liberdade e estrutura e que você tenha uma ótima alternância na sua vida, com muita prudência, liberdade e felicidade. Espero que a gente tenha contribuído. Esse foi mais um Papo Shinui.